Este engenheiro, que eu não sabia exatamente como tinha sido a vida pregressa dele, porque eu fui colega da irmã dele. E a irmã dele trabalhou anos comigo na OAB, uma grande advogada. Esse rapaz, que apenas disse eu estudei fora, mas depois eu fui saber, ele estudou na Patrícia Lumumba, na Rússia, na época União Soviética, e ele foi uma espécie de exilado político, né? Ele fugiu do Brasil. A história é mais ou menos assim. Ele fugiu porque alguém acobertou. Ele foi num avião da Varig até Paris. Ele era daquele movimento MR8. Veja como o destino é interessante. E aí eu comecei a namorar com ele. Meu pai já era ministro em Brasília. E meu pai, quando veio à Bahia e tal, conheceu ele e tudo. E aí fazia perguntas, ele ia dizendo assim, eu estudei fora, mas teve que dizer, estudou aonde? Na Patrícia Lumumba. Meu pai aí me pediu o nome dele. Eu dei. E meu pai fez uma pesquisa no que se chamava na época, esse fato é absolutamente real, SNI, que era presidido, Serviço Nacional de Informações, que era presidido pelo general Otávio de Medeiros. Já morreu. Então meu pai já morreu, todo mundo já morreu. Só eles que eu namorei estão vivos. Estão aqui um pouquinho mais do que eu. Tenho 70, um tem 73, o outro está na idade de Aleixo. E meu pai pediu as informações. Quando meu pai pediu as informações? Aí vieram todas. Que ele tinha participado do MR8, que ele fez luta armada em Moçambique, trabalhou para o exército de Samora Machel. Sim, aí veio tudo. Meu pai nem esperou para me dizer nada pelo telefone. Isso foi muito interessante. E meu pai veio de Brasília de avião. E aí ele disse logo assim, eu vou levar minhas netas vão comigo. Aí eu disse, por quê? Aí ele disse, porque eu não posso permitir. Meu pai não aceitou. Até hoje, assim, eu não sei se meu pai não aceitou pela perspectiva dele, ou se meu pai não aceitou porque ele era já ministro. Isso eu não sei, né? E ele pode ter achado que isso poderia interferir. Porque o pai desse rapaz foi do Partido Comunista Brasileiro, né? Chegou a ter, assim, aproximação grande com as chefias, né? As grandes chefias desse partido. E o pai dele ficou... Eu só fui saber disso depois dessas informações, que aí ele acabou me contando, o rapaz. Mas a mãe dele, com quem eu convivi, morreu há 2 anos atrás, com 95 anos. E ela me contou isso, que o marido dela, que era do Partido Comunista, ia ser preso, fugiu e morou anos nos igarapés do Amazonas. E foi dado como morto, desaparecido. Ela se dizia viúva. Pronto. Ela aí disse que muitos anos depois, quando saiu a anistia, aí ela disse que um dia o telefone tocou e ela atendeu. Ele aí disse o nome dela. Quando ele disse o nome dela, ela disse que ficou muda, não conseguia falar, e ele dizendo, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Aí ele disse, eu estou vivo. E ele aí voltou. E mesmo eu faço questão até de dizer isso, é uma família que eu considero extraordinária, porque ela teve 9 filhos, sendo 8 homens e uma única mulher, que era essa advogada. Todos têm nível superior, que ele desaparecido, ela educou costurando, bordando, cozinhando, vendendo coisas. Uma mulher assim,
que não tinha nenhuma formação, mas que eu considerava absolutamente extraordinário. E por isso, mesmo depois que eu terminei, porque eu disse a ele, olha, isso vai afetar minha relação com meu pai, e meu pai era a pessoa, assim, eu posso dizer, com razoável segurança, porque até a Leixa uma vez me perguntou isso. Existe algum homem que você amou mais do que eu? Sim. Ele tomou um susto. Diga, diga. E eu disse, meu pai. E jamais, jamais o amor de ninguém se equiparou. Aí eu digo, eu sou freudiana. Então, meu pai foi a pessoa assim que eu mais amei mesmo no mundo, foi meu pai. Embora minha mãe, que está viva, hein? Minha mãe está viva, está bem, tem 94 anos, completamente lúcida. Eu vou ser bisavó agora em dezembro. Minha neta tem 30 anos e eu vou ter uma bisneta. E nós vamos ter pela primeira vez na família as 5 gerações. Minha mãe, tataravó, eu bisavó, Marúcia avó, Camila mãe, Laura. Camila está homenageando a mãe de meu pai, que foi uma mulher extraordinária. Então, nós vamos ter as 5 gerações. Aí... Mas a senhora estava falando da relação com sua mãe, embora minha mãe não tivesse assim, essa proximidade comigo do ponto de vista intelectual, mas minha mãe foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque eu diria, ela me deu limites éticos e morais e uma educação que eu sempre considerei primorosa. Então, minha mãe tinha preceitos assim que até hoje eu considero extraordinários. Minha mãe dizia, minha filha, quem tem vergonha, não envergonha ninguém. Lembre-se sempre, seu próximo fez ali errado, calma, você não sabe se no lugar dele, o que é que você teria feito. Então, vamos sempre com calma. Então, isso foi um aprendizado também assim, né? E mais a parte das freiras, que eu também agradeço, apesar da rigidez, mas agradeço assim muito a minha formação educacional. Então, por isso que esse rapaz, com quem eu namorei um período, mas depois me separei, mas nós somos amigos até hoje, e ele também teve acesso a Carlos Prestes, o pai dele. Nós somos amigos, eu sou amiga da família, vou a todos os aniversários. E interessante, todo o grupo familiar dele é de esquerda. Sempre esteve e está ligado à esquerda. Então a gente também faz reuniões maravilhosas, eu sempre vou, sempre.